Vitória do Brasil, 6-2. Vamos fazer uma análise aqui dessa vitória, desse amistoso preparatório para a Copa do Mundo. É o último jogo da seleção brasileira antes da viagem, um público de 72 mil brasileiros, uma vitória, uma goleada, 6-2. O que a gente pôde ver nesse amistoso, o Ancelotti, o Carleto vai ter que queimar um pouquinho de neurônio aí para montar esse time para a estreia. Porque esse jogo deixou mais dúvida do que certezas para ele. E disso eu tenho plena certeza. Mais de 72 mil pessoas no Maracanã, uma linda festa, a torcida apoiou, o Belo cantou o hino errado, o Neymar foi homenageado, a torcida cantou olê, olê, olá, Neymar, Neymar, Neymar. Depois do jogo ele tirou foto com toda a seleção do Panamá. Mas vamos falar do jogo em si. No primeiro tempo, a seleção brasileira entrou com um sistema tático 4-2-4, com 2 volantes apenas no meio de campo e 4 atacantes. O Luiz Henrique espetado no lado direito, o Vinícius Júnior na esquerda. Para mim, o Vinícius Júnior foi o melhor do primeiro tempo da seleção brasileira, e o Casemiro também fez um grande jogo, um bom primeiro tempo. E 2 jogadores que ficavam revezando. Uma hora o Rafinha vinha buscar essa bola, outra hora o Matheus Cunha fazia isso. Não tinha um centroavante fixo na área como foi no segundo tempo com o Igor Thiago. E a seleção brasileira foi completamente outra. O Ancelotti fez 10 alterações no intervalo e a seleção ficou melhor. Por isso que eu estou dizendo que principalmente o segundo tempo trouxe para o Ancelotti mais dúvidas do que certezas. Agora ele vai ter que, como é que ele vai encaixar determinados jogadores que entraram no segundo tempo. E a seleção brasileira não fez um bom primeiro tempo, muito por causa desse sistema tático de 4-2-4. Ele vem insistindo com essa formação, esse tipo de escalação, e não está funcionando. A seleção brasileira não conseguiu manter essa bola no meio de campo, isso já é um problema antigo da seleção brasileira. Esse time foge completamente das características de uma seleção brasileira, que é construir essa bola vindo da defesa, dos volantes, pros meias, ter um camisa 10, um cara que cria jogadas, que faça essa bola correr de setor a setor, com transições. Essas bolas são espetadas, são jogadas, são esticadas para o Luiz Henrique ou para o Vinícius Júnior. A seleção brasileira não tem essa característica de construção no meio de campo. Quem sabe se o Neymar entrar no time, jogando no meio de campo, ele possa trazer isso. Teve uma solução, por isso que eu digo que esse jogo da seleção brasileira, esse amistoso preparatório, trouxe até uma solução pro Ancelotti, que foi a entrada do Paquetá no segundo tempo. O Paquetá fez tudo o que a seleção não fez no primeiro tempo. Ter um cara para construir jogada. O Paquetá deu 3 ou 4 passes de meia, de camisa 10. Encontrando espaço, teve uma hora que ele jogou por cima, tem hora que ele jogou por baixo, encontrou brecha entre os zagueiros. Tá aí. Quer um camisa 10, quer um cara para construir as jogadas, o Paquetá pode fazer isso. Não é um gênio, não é um cracaço, não é um típico camisa 10, mas ele mostrou que ele sabe fazer isso. O Casemiro fez um bom primeiro tempo, mas não vai te dar essa criação no meio de campo. O Bruno Guimarães também não vai te entregar isso, né? O outro volante que jogou ao lado do Casemiro. E a seleção brasileira fica com muitos atacantes e nenhum deles com poder de criação no meio de campo. O Vinícius Júnior foi o melhor ali pelo lado esquerdo. O gol do Brasil saiu logo com 1 minuto de jogo. Uma roubada de bola do Casemiro, né? O Casemiro recupera essa bola, dá assistência para o Vinícius Júnior, ele faz um golaço de fora da área. Depois, aos 13 minutos, uma falta batida pelo Panamá, a bola desvia na barreira, engana o goleiro Alisson. O jogo não estava bem por ali, somente aos 40 minutos a seleção brasileira passa à frente no placar novamente. Numa dobradinha de Casemiro e Vinícius Júnior. Dessa vez foi o Vinícius Júnior que deu assistência para o Casemiro. Ele cruzou para a área e o Casemiro raspou e a seleção brasileira foi para o intervalo com 2-1. Repito, não foi um bom primeiro tempo, uma seleção brasileira sem criação no meio de campo, jogando bola para os pontas. Todo mundo sabe que a seleção brasileira, o forte dela são os caras que jogam pelos lados do campo, e o Vinícius Júnior mostrou isso no primeiro tempo, mas é muito pouco. É muito fácil de ser marcado. Você fecha os lados, fecha o corredor, a seleção brasileira não tem criação no meio de campo, porque tem 2 volantes
que é o Bruno Guimarães, e tem o Casemiro, que não é dessa praia. Wesley não foi essa opção ofensiva pelo lado direito, muito menos pelo lado esquerdo o Alexandro. No segundo tempo, a seleção brasileira mudou completamente com as 10 alterações, claro, mudou 10 jogadores do primeiro tempo, mas teve uma alteração que fez esse time jogar, que fez mudar todo o panorama, que foi justamente o Paquetá no meio de campo. Ele colocou o Igor Thiago na frente, que diferente do Matheus Cunha, é centroavante, é trombador, é um camisa 9. Aí é uma dúvida que tem que estar na cabeça do Ancelotti, se ele entra com um 9 de característica ou um falso 9, como é o Matheus Cunha, que não é um centroavante de área, mas o Igor Thiago, ele te entrega isso, é um trombador, ele tem a bola aérea, ele briga, ele rouba a bola. Teve um gol, o gol do Ryan, que ele roubou a bola do goleiro, o goleiro foi chutar, bateu na perna dele, sobrou pro Ryan, o Ryan espetacularmente jogou a bola por cima do goleiro. O Ryan também é uma boa opção de segundo tempo. Jogou melhor do que o Luiz Henrique como titular lá pela ponta direita. O Ryan fez gol e foi uma opção melhor. Ele colocou o Endrick também, que se movimenta bastante, procura a tabela. O Paquetá vindo de trás, encontrando os atacantes lá na frente com passes primorosos. Outra dúvida que foi parar na cabeça do Ancelotti foi o Danilo do Botafogo, jogador espetacular, fez um golaço num passe do Paquetá, ele pegou a bola, girou, chutou, fuzilou o goleiro. Então esses jogadores que entraram no segundo tempo, o Ibañez entrou bem na lateral direita, o Douglas Santos lá pelo lado esquerdo, o Fabinho também entrou no segundo tempo, cara, mas esses jogadores, o Ancelotti vai ter que pensar muito se vai botar eles no time titular. Eles estão pedindo vaga nesse time titular, que é o Danilo do Botafogo, é melhor do que o outro volante que jogou lá do Casemiro, que é o Bruno Guimarães. O Danilo te entrega mais, o Danilo é finalizador, sabe fazer gol, sabe roubar bola, tem boa marcação, constrói jogadas. O Paquetá fazendo a função ali naquela área, ali na meia-lua, flutuando na entrada da área. O Paquetá pode te dar o que a seleção brasileira não teve no primeiro tempo, esse construtor, esse cara da criação. O Igor Thiago vai te trazer um centroavante goleador, um cara que tem mais presença de área do que o Matheus Cunha. E o Ryan. Ryan também, amigo, fez um golaço, o Endrick nem se fala, mas principalmente Igor Thiago e Paquetá e o Danilo, botou uma pulga atrás da orelha aí do Ancelotti. Opções no banco, a seleção brasileira te mostrou hoje. Mostrou pro Carleto que ele tem essas opções. O time do primeiro tempo tem bons jogadores. Vinícius Júnior fez um grande jogo, o Casemiro, o Luiz Henrique, são bons jogadores. Mas a galera que entrou no segundo tempo, cara, vai te entregar alternativas para você fazer um bom jogo e tornar a seleção brasileira mais perigosa e mais ofensiva. Foi isso que o Igor Thiago entregou, o Ryan, o Danilo e o Paquetá. O Paquetá ele foi o meia que faltou no primeiro tempo. Aí como é que tu monta esse time? Ainda tem Neymar no banco de reserva. Como é que monta essa seleção para estreia com esse bom banco de reservas que a seleção brasileira tem? Trouxe certeza e trouxe dúvidas. Esse amistoso 6-2, agora a seleção viaja nessa segunda-feira, acho que é às 19 horas, para os Estados Unidos, tem um amistoso contra o Egito. Tem boas opções aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tô indo nessa. Abraço.